Iremos falar de contrato de empreitada. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos estudar a respeito do contrato de empreitada. Bom, nós estudamos no contrato de locação, né? E vimos lá no contrato de locação que no direito romano havia 3 espécies de locação. Uma delas era chamada de locatio condutio operis. A locatio condutio operis hoje é chamada de contrato de empreitada, que é o que nós vamos estudar nesse exato momento. Bom, o contrato de empreitada está previsto nos artigos 610 ao artigo 626 do Código Civil. O contrato de empreitada vai envolver 2 personagens, 2 protagonistas. De um lado, eu tenho o dono da obra. Do outro lado, eu tenho o empreiteiro. O dono da obra é aquele que ficará responsável por pagar uma remuneração ao empreiteiro. Já o empreiteiro ficará responsável necessariamente pela execução da obra, podendo também ficar responsável pelo fornecimento de materiais. O empreiteiro, ele atua sem subordinação do dono da obra, embora ele tenha que seguir certas instruções dadas pelo dono da obra. É óbvio que o dono da obra vai estabelecer algumas diretrizes. Por exemplo, eu quero que ali faça uma parede, então ele vai ter que fazer aquela parede ali. Eu quero que seja construída uma casa. Nesse caso, o empreiteiro não deve, por exemplo, construir um prédio. Então, embora o empreiteiro não fique subordinado ao dono da obra, o empreiteiro deve seguir determinadas instruções. Bom, agora nós vamos estudar basicamente sobre o conceito de contrato de empreitada. O contrato de empreitada é o contrato pelo qual o empreiteiro se obriga, mediante remuneração a ser paga pelo dono da obra, ao quê? A executá-la, a executar a obra, seguindo as instruções dadas pelo dono da obra, mas sem subordinação dele, ou seja, sem subordinação do dono da obra. Portanto, o empreiteiro não fica subordinado ao dono da obra, o que significa dizer que o empreiteiro tem autonomia, na execução da obra, desde que, obviamente, observe as instruções dadas pelo dono da obra. Mas a questão técnica, o conhecimento técnico é do empreiteiro. Espécies de empreitada. Nós temos a chamada empreitada de lavor ou de trabalho. Nesse tipo de empreitada aqui, o empreiteiro se obriga apenas a executar a obra. E essa é a regra. Essa é a regra. O que significa dizer, pelo parágrafo 1º do artigo 610 do Código Civil, que se no contrato de empreitada nada for mencionado, entender-se-á que essa empreitada é apenas de trabalho ou de lavor, ou seja, o empreiteiro não fica responsabilizado pelo fornecimento dos materiais. Então, essa responsabilidade de fornecimento de materiais do empreiteiro não se presume. Na omissão, no silêncio, entende-se que o empreiteiro se responsabilizou apenas pela execução da obra. Temos uma segunda espécie de empreitada,
que é a chamada empreitada mista. Pela empreitada mista, o empreiteiro se obriga não apenas à execução da obra, como também se obriga, né, a fornecer os materiais necessários para a construção, para a realização da construção. Vamos trabalhar agora com algumas distinções. Por exemplo, vamos distinguir a prestação de serviço do contrato de empreitada. Na verdade, o contrato de empreitada se aproxima muito do contrato de prestação de serviço. Poderia até dizer que seria uma forma, uma modalidade especial de prestação de serviço. Mas, na verdade, há alguns pontos que distinguem, né, a empreitada da prestação de serviço, do contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço, né, no direito romano, era trabalhado como uma espécie de locação e era chamada de locatio conductio operarum. Bom, nós podemos distinguir a prestação de serviço da empreitada primeiro, quanto ao tipo de atividade. Veja, a prestação de serviço pode envolver qualquer tipo de atividade, enquanto na empreitada necessariamente envolverá o quê? A execução de uma obra, a execução de uma obra. Então, essa é a primeira diferença. Segunda diferença diz respeito à remuneração. Na prestação de serviço, a remuneração é proporcional ao tempo despendido, ao tempo gasto, né, pelo prestador de serviço. Ao passo que, na empreitada, a remuneração é devida independentemente do tempo gasto pelo empreiteiro. Pouco importa o tempo gasto pelo empreiteiro, né? Essa remuneração ela é inalterada e é prefixada já no contrato. Já no contrato, as partes já estabelecem, né, o valor dessa remuneração. Terceira distinção. No contrato de prestação de serviço, o contratante vai direcionar e também vai fiscalizar, né, a prestação de serviço a ser realizada pelo prestador. Então veja que há uma maior intervenção, né, do contratante na prestação de serviço. O contratante intervém mais na prestação de serviço, porque ele vai dirigir, vai direcionar e fiscalizar o prestador. Agora, na empreitada não. Na empreitada, como nós vimos, o empreiteiro só tem que seguir as instruções dadas pelo dono da obra. Mas ele não sofre qualquer subordinação. Não sofre subordinação. A direção da obra, a condução da obra cabe ao empreiteiro. Cabe ao empreiteiro, que é aquele que detém o conhecimento técnico, né, necessário para a execução da obra. A outra questão, né, outra distinção entre a prestação de serviço e a empreitada diz respeito ao risco. Na prestação de serviço, o risco corre pelo contratante, né? É o contratante quem assume o risco. Já no contrato de empreitada, o risco será do empreiteiro, porque o empreiteiro ele assume uma obrigação de resultado. Qual é essa obrigação de resultado? De entregar a obra, entregar a obra pronta, né? Bom, além disso, nós vamos fazer agora a distinção entre empreitada e compra e venda. Então, primeiro nós distinguimos a empreitada da prestação de serviço. Agora vamos distinguir a empreitada da compra e venda. Na verdade, a distinção aqui é basicamente
quanto ao tipo de obrigação. Na compra e venda, a obrigação envolvida é uma obrigação de dar, de entregar. O comprador entrega, dá o dinheiro, e o vendedor dá, entrega a coisa. Diferentemente do contrato de empreitada, que envolve, né, uma obrigação de fazer. O empreiteiro assume a obrigação de fazer, de executar a obra, de executar a obra. Outra distinção diz respeito à relação entre contrato de empreitada e contrato de mandato. Nós vimos que no contrato de mandato, o mandante outorga poderes ao mandatário para que este atue, né, no interesse do mandante, mas poderá atuar no nome do mandatário ou no nome do mandante. Na hipótese em que o mandatário atua no interesse e em nome do mandante, nós teremos um mandato com representação. Um mandato com representação. E aí veja que no contrato de mandato, um mandatário tem que seguir os poderes e as instruções dadas pelo mandante. Já no contrato de empreitada, embora o empreiteiro, né, siga as instruções dadas pelo dono da obra, não existe uma relação de subordinação. Não existe relação de subordinação. O que significa dizer que o empreiteiro tem uma autonomia na hora de aplicar os seus conhecimentos técnicos, né, para a perfeita execução da obra. Outra questão diz respeito ao seguinte: normalmente, quando a gente trabalha com contrato de empreitada, na maioria das vezes, esse contrato de empreitada acaba configurando uma relação consumerista. E nesse caso, nós devemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Nesse caso, em que a relação jurídica estabelecida aqui é uma relação consumerista, eu vou aplicar, né, o microsistema da tutela, né, do direito do consumidor, né, e subsidiariamente eu aplicarei o Código Civil, ou seja, na falta de norma regulamentadora, no CDC, eu aplico o Código Civil, né, esses dispositivos aqui, né, que tratam do contrato de empreitada. Bom, vamos para a classificação do contrato de empreitada. Primeiro, o contrato de empreitada é um contrato bilateral. Sendo um contrato bilateral, vai gerar direitos e obrigações para ambas as partes, tanto para o empreiteiro quanto para o dono da obra. Se não é um contrato bilateral, ele é um contrato oneroso. Isso significa dizer que ambas as partes, ou seja, empreiteiro e dono da obra, terão vantagens, ou seja, bônus, mas também terão desvantagens, terão ônus, sacrifícios. O contrato de empreitada é um contrato sinalagmático, porque há um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Esse contrato ele nasce equilibrado. A ideia de sinalagma é a ideia desse equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Também nós podemos classificar o contrato de empreitada como um contrato consensual, porque ele nasce do encontro de vontades entre o empreiteiro e o dono da obra. Então, ele nasce a partir desse consenso, do encontro de vontade entre essas partes. Além disso, o contrato de empreitada é um contrato não solene, não formal. O Código Civil não estabeleceu uma forma, né, para a validade
do contrato de empreitada, o que significa dizer que a forma é livre. As partes podem celebrar o contrato de empreitada pela forma escrita, verbalmente, né? Então, a forma é livre. Além disso, o contrato de empreitada é um contrato comutativo. A ideia de contrato comutativo remete à ideia de quê? Remete à ideia de que as partes já sabem de antemão, né, aquilo que devem cumprir. Quais são as vantagens e as desvantagens que terão nesse contrato? A questão dessa classificação de ser um contrato comutativo se contrapõe à ideia de contrato aleatório, que é um contrato de risco. A palavra alea significa risco. Outra classificação, nós podemos dizer ainda que o contrato de empreitada é um contrato de trato sucessivo e de execução diferida. Diferentemente, por exemplo, da compra e venda, que na maioria das vezes é execução imediata, ou seja, eu já pago o preço, né? Eu, comprador, já pago o preço e o vendedor já me entrega a coisa. No contrato de empreitada, é um contrato que se protrai no tempo, se posterga no tempo. Não é de execução imediata, mas sim de execução diferida e geralmente de trato sucessivo, sobretudo quando o preço é fixado por etapas ou por medidas. Nesse caso, né, a cada etapa que vai se concluindo da obra, o dono da obra vai efetuando o correspondente pagamento, né, a título de remuneração. A título de remuneração. Outra coisa que nós temos que trabalhar diz respeito aos riscos. Veja, aqui nós vamos trabalhar com os riscos quanto aos materiais empregados nesta obra. Bom, e aí a questão dos riscos quanto aos materiais empregados na obra, é importante a gente saber qual é o tipo de empreitada. Em se tratando de empreitada de lavor ou de trabalho, né, o que o empreiteiro vai ter que fazer aqui? O empreiteiro fica encarregado de executar a obra. O fornecimento dos materiais fica a cargo do dono da obra. E aí, nesse caso, havendo perecimento dos materiais sem culpa do empreiteiro, o risco é do dono da obra, porque o dono da obra também será o dono do material. E aí, então, eu aplico a regra res perit domino, a coisa se perde para o dono. O dono do material, né, o dono da obra é o dono do material, e aí, então, ele fica com os riscos. Ele fica com os riscos. Nesse caso aqui, veja, o empreiteiro só responderá, né, se ele tiver dado causa ao perecimento desses materiais, ou seja, se ele tiver agido ao menos culposamente na perda, no perecimento destes materiais. Isso está previsto no artigo 612 do Código Civil. Além disso, complementando essa ideia aqui, né, da empreitada do risco, né, em relação aos materiais, quando envolver empreitada de lavor, nós temos a regra do artigo 613 do Código Civil, que vai dizer o seguinte: se o perecimento do material decorreu de um caso fortuito, ou seja, não houve culpa nem do dono da obra nem do empreiteiro, foi um fato externo, né, que fez com que houvesse o perecimento do material. Nesse caso, o artigo 613 do Código Civil estabelece ser caso de resolução do contrato. O contrato se resolve, então se extingue. Nesse caso, haverá uma repartição dos prejuízos, de modo que o empreiteiro perde a remuneração e o dono da obra perderá o material
empregado, né? Então, a solução aqui é repartir os prejuízos, visto que nenhuma das partes, nem o dono da obra, nem o empreiteiro, incorreram com culpa, né? O fortuito é uma hipótese de exclusão da responsabilidade civil. E, nesse caso, a solução dada pelo legislador foi essa. O empreiteiro fica sem remuneração, o dono da obra fica com o prejuízo em relação à perda, ao perecimento desses materiais. Agora, em se tratando de empreitada mista, aí eu devo aplicar a regra do artigo 611 do Código Civil. Veja, na empreitada mista, o empreiteiro fica encarregado não só de executar a obra, como também de fornecer os materiais necessários para a construção, para a realização dessa obra. Então, veja, no caso de empreitada mista, é o empreiteiro quem vai fornecer os materiais. Logo, é o empreiteiro que irá responder pelos danos causados. O risco do empreiteiro vai até o momento em que ele entrega a obra. Então, o risco é do empreiteiro até a entrega da obra. Entregou a obra, aí o empreiteiro já não se responsabiliza mais pelos materiais. Por quê? Porque depois que ele concluiu a obra, né, aquele material passou a ser de propriedade do dono da obra. E aí eu aplico a regra res perit domino. Agora, como ele ficou encarregado, né, de fornecer os materiais, né, por se tratar de uma empreitada mista, nesse caso, enquanto não houver entrega da obra, conclusão da obra, nesse caso o risco corre por conta do empreiteiro, né? É ele que vai responder por eventuais riscos do perecimento, da perda desses materiais necessários para a execução da obra. Então, isso está previsto, né, no artigo 611 do Código Civil. Agora, se o dono da obra estava em mora de receber a obra, porque veja, o empreiteiro só se responsabiliza enquanto não for entregue a obra. Depois que ele entregou a obra, o risco é do dono da obra. Mas, às vezes, o dono da obra estava em mora. Por exemplo, de maneira injustificada, o dono da obra se recusa a receber essa obra realizada. Diante da mora do dono da obra, aí o risco será dele, será do dono da obra, porque ele estava em mora. Bom, além disso, é importante a gente trabalhar, né, com um outro ponto, que é o risco, né, em relação a terceiros. Riscos perante terceiros. Vamos imaginar que ao executar a obra, acabe causando um dano ao vizinho. Por exemplo, rachadura na parede. Quem se responsabiliza por isso? Bom, o Código Civil vai dizer, nesse caso, que a responsabilidade é solidária, tanto do empreiteiro quanto do dono da obra. Agora, em se tratando de dano causado a um terceiro que não seja o vizinho, aí a responsabilidade será apenas do empreiteiro. Só será do dono da obra, né, no caso de culpa in eligendo, ou seja, só será de responsabilidade também do dono da obra, no caso de dano causado ao terceiro que não é o vizinho, na hipótese em que o dono da obra, né, agiu culposamente na escolha
do empreiteiro. Ele contratou um empreiteiro inabilitado, que não tinha condições de executar a obra, não tinha habilitação para a execução da obra. Nessa hipótese, o Código Civil vai dizer que a responsabilidade é solidária do empreiteiro e do dono da obra. Mas veja, se o dano foi causado ao vizinho, responsabilidade solidária de ambos. Se foi causado ao terceiro, a princípio a responsabilidade é só do empreiteiro e somente será uma responsabilidade solidária se o dono da obra tiver contratado o empreiteiro inabilitado, né? Aí será caso de responsabilidade solidária. Veja que aqui nós estaremos diante de responsabilidade solidária prevista em lei. Como nós já sabemos, a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Bom, vou parar por aqui e depois daremos continuidade no próximo vídeo, né? Daremos continuidade ao contrato de empreitada. Assista mais vídeos e se inscreva no canal.